episódio piloto da playlist Pega Essa. Uma playlist de vídeos com um formato bem diferente. Na playlist Pega Essa você vai encontrar dicas, informação e histórias de outras pessoas que vivem aqui na Holanda ou na Europa. Hoje eu trago duas histórias reais de brasileiras que conheceram, se envolveram e se apaixonaram por um holandês através de sites de relacionamento. Mas infelizmente essas histórias não tiveram um final feliz. Uma delas se apaixonou por um holandês que dividia a conta desde o primeiro encontro. Não apoiava seus sonhos e tinha pouco interesse pelas suas diferenças culturais. Era um cara respeitador, nunca levantou a voz para ela, vivia um relacionamento comum, mas ele tinha interesses próprios que eram muito mais importantes que o seu relacionamento. Eu oferecia, essa vez eu pago, e daí ele sempre aceitou. Eu tive que convencer o meu parceiro na época a me permitir ou a me dar apoio para fazer a faculdade. Ele já ali deixou claro que casamento não era uma coisa que ele valorizava. Tá vendo, gente? Eu não falei que esse vídeo era diferente, eu não falei que essa era uma playlist mais especial. A segunda história trata-se de uma ilusão. Um holandês que cruzou um oceano inteiro para buscar sua amada, prometendo família, estabilidade e até carreira, quando na verdade ele estava em busca era de uma empregada doméstica. Hoje eu vejo que ele queria alguém que dependesse dele financeiramente para que fizesse tudo o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Né? Uma dona de casa, a pessoa que ia cuidar das coisas dele, né? Porque chegando aqui, infelizmente, todo o romance que eu vivi no Brasil não acontecia mais. As histórias são bem comoventes e tem muito a nos ensinar. É por isso que para o desenvolvimento desse quadro é muito importante que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser e, claro, fica à vontade para participar respeitosamente nos comentários. E não saia daí, porque a minha conversa com essas mulheres começa já, depois do intervalo comercial. E histórias de amor, por mais lindas que sejam, passam por muitos desafios, né? Sonhos, interesses para o futuro, a família de cada um. Isso é normal. Quando um relacionamento é binacional, ou seja, com duas nacionalidades, essa lista de desafios aumenta, né? Idioma, distância, adaptação com um novo país, às vezes até se mudar de um país, né? Essa lista só aumenta. Mas o amor torna tudo mais fácil, tudo mais possível, não é mesmo? Nem sempre. É por isso que eu vim até Hilversum para conversar com uma grande amiga, Kate, que teve um relacionamento com um holandês por 6 anos e meio. Uma relação saudável, aparentemente muito feliz, mas que infelizmente não deu certo justamente por diferenças culturais. E eu vou levar vocês comigo para a gente conhecer essa história juntos. Vamos lá? Kate, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu tempo. Feliz de estar aqui te visitando nessa vida nova. O prazer é todo meu. Mas a gente tá curioso, né? Conta pra mim, como é que você conheceu o seu holandês? Eu conheci o meu holandês em 2012, quando eu vim pra Holanda para trabalhar como au pair. Estava aqui por mais ou menos 6 meses, e daí a gente se conheceu num aplicativo online, na época não tinha Tinder, chamado Badoo, que era bem popular naquele ano. Fala um pouco sobre os dates. Como é que foram os dates, assim? Vocês se conheceram pelo aplicativo, trocaram algumas informações, marcaram de se encontrar. Como é que foi? Nós conversamos por mais ou menos uma semana, marcamos um date, e nós morávamos em cidades diferentes, então ele foi até a cidade onde eu morava, e nós fomos num date na praia, depois num bar, e foi ok. Óbvio que você já nota um pouco da diferença quando você está acostumado com homens brasileiros, né? Os holandeses tendem a parecer mais respeitosos, mais devagar nas ações, mas o que para mim foi algo bom. Também não sou muito de caras, homens muito avançados, mas foi um primeiro date muito bom. Você gostou, então, do primeiro date de cara? Você já viu que aquele ali era um cara bacana pra namorar? Sim, gostei. É aquele holandês comum, que você vê aí na rua, né? Alto, olhos azuis, loiro, né? Então, a primeira coisa que eu notei foi a altura, né? Bem alto, típico. Pra mim. E, Kate, descreve pra mim como é que era o início, os dates, assim, no geral. Porque você falou que tem uma diferença, né? Entre o brasileiro e o holandês, obviamente. Mas se você pudesse descrever, pontuar, quais seriam essas diferenças?
Eu acho que num relacionamento, ou nesse relacionamento que eu tive, há mais expectativas de a mulher contribuir em algum momento aqui, comparado como é no Brasil. Não que eu necessariamente ache que eu precise ir a todo date e tudo ser pago, mas quando a gente compara como é o formato brasileiro, eu achei um pouco diferente. No caso, ele pedia, vamos falar claramente, ele pedia para você pagar a conta ou era meio a meio? Como é que era? Não, ele não pedia para pagar a conta, mas eu, por já não ter o costume de aceitar, eu oferecia. Essa vez eu pago, e daí ele sempre aceitou. Ele sempre aceitou? Nunca foi, não precisa. Se eu oferecesse para pagar, ele me permitia pagar aquela conta. Ok. Isso ainda no início do date, no início mesmo do relacionamento. Nos 2, 3 primeiros meses. Tanto é que eu comecei até a ser estratégica, né? Se ele me chamasse para um restaurante, daí tipo ele pagava, porque como acabei de falar, eu era au pair. Eu não tinha salário para ficar pagando dates. Então eu oferecia, vamos no cinema, porque daí eu sempre sabia o valor do cinema, mas do restaurante é imprevisível, né? E quando você fala que o holandês ele é um pouco mais devagar do que o brasileiro, você está falando em relação ao quê? Pegar na mão, dar beijo no primeiro encontro? Do que você está falando nesse sentido? Pra mim, eu notei a diferença de beijo, né? Pelo menos eu sou do Rio de Janeiro, então a gente está acostumado com uma cena em que os cariocas avançam bastante. Se você conhece alguém, já se beija na primeira noite. E isso foi algo que eu notei, tipo, acho que foi no final da noite, assim, que a gente beijou, e é porque eu dei todos os sinais de que eu queria, porque eu acho que se eu não tivesse sido mais clara, mais óbvia do que eu fui, muito provavelmente nem teria acontecido. Então a gente pode dizer que ele não era um cara romântico durante os dates? Eu acho que ele era... Não vejo como uma questão de romantismo, é diferente. É um cara focado na conversa, a conversa era muito boa, a gente podia conversar por horas e horas, a conversa era super agradável, então eu me senti bem entretida por isso, e eu não senti a necessidade, mas eu acho que como eu falei, como brasileiro, a gente está acostumado com um outro formato de primeiro date, eu senti, mas não que eu tivesse encarado nesse primeiro momento como romantismo. Acho que mais pra frente, óbvio que a gente viu outros detalhes, né? Mas nesse início, não. Então você está falando que a conversa era super interessante, rendia. Vocês tinham algum problema com o idioma? De se entenderem? O idioma é importante para um relacionamento, né? Muito importante. Eu digo que sim. Porque senão você não consegue se expressar, né? Então depende, tá? Dependendo do seu nível de inglês, você não consegue se expressar tão bem. Mas não era um problema para mim, também não era um problema para ele. Então a conversa, assim, desde o início já foram ótimas, na verdade. Dentre tantas essas diferenças, como é que era datas comemorativas, aniversário de namoro? Ele era um cara romântico, atencioso? Aí sim tem uma diferença, porque o meu relacionamento durou 6 anos e meio, tá? Com esse holandês. E são nessas questões que você nota. No início não, porque como eu falei, eu não achava que ele não fosse romântico, né? Mas aí chega dia dos namorados, por exemplo, e você pensa no jantar, mas às vezes é uma coisa de última hora, ou é no seu aniversário. Vamos num restaurante, mas para mim, que sempre gosto de comemorar aniversário, gosto de ter um bolinho, gosto de assoprar uma vela, mas não posso dizer também que isso é uma coisa que toda brasileira gosta de fazer, claro, né? Mas em momentos assim, eu senti que eu tinha que tomar a rédea e lidar, ou receber um presente que não está embrulhado, ou às vezes aconteceu também em anos do meu aniversário, de ele sair no dia do meu aniversário à tarde, onde eu claramente sabia que ele estava indo comprar um presente e chegar em casa e me dar o presente. E daí eu acho que vai da personalidade de cada mulher. Tem umas que vão pensar, mas ele me deu o presente e isso tá ótimo. Mas eu como boa taurina, eu gosto de pessoas que pensam, que se planejam, de você se sentir que ele pensou nessa ocasião. Então eu não gostava muito dessa parte, de sentir que eu lembrei agora, então estou indo comprar seu presente no dia do seu aniversário, no meio da tarde. Então isso era uma coisa que eu não gostava e que eu trabalhei muito até na comunicação, e fui bem clara, acho que já nos 2 primeiros anos eu falei, isso tem que mudar, porque eu sei que se for assim para sempre, vai me frustrar nesse relacionamento, né? Então a gente pode dizer que esse holandês, ele não era uma pessoa muito intensa? Não era, não. A gente pode chamar de fria? Ele era uma pessoa fria? Eu não chamaria de frio,
Mas com certeza ele não era uma pessoa intensa. Eu acho que depende. Eu acho que para coisas que ele tinha muita paixão, o trabalho dele, tópicos que interessavam a ele, ou se a gente fizesse alguma coisa de diversão na rua que é do interesse dele, você sente um entusiasmo, uma vontade maior de fazer as coisas. Mas tudo que era relacionado mais a mim ou a minha cultura, eu sempre gostei de dar festas em casa, de organizar meus aniversários, ou até só simplesmente reunir os amigos. Então, para coisas assim, sempre fui eu a tomar a direção. Ele sempre se divertiu nas festas, mas não ajudava necessariamente no processo de fazer. Inclusive, até achava que muitas das coisas que eu fazia eram desnecessárias, que eram demais. Por que tanta comida? Por que tanta decoração? Por que tanto disso? Não é necessário. Então, foram coisas assim que você já começa a sentir a questão da cultura, que é diferente, que você não nota no início do relacionamento. E era isso que eu queria te perguntar. Você sente que você precisou muito mais se adaptar à cultura dele? Ou ele precisou muito se adaptar à sua, no caso dessa questão de festas? Ou você acha que não teve muito esforço dele, mais esforço seu? Estamos falando de cultura agora, não só de relacionamento. Mas como é que você vê essa parte de adaptação? Eu acho que eu naturalmente me adaptei mais. Eu acho que na cabeça fica aquela questão, eu vim para esse país, eu estou aqui, então talvez eu tenha que fazer um esforço maior do que ele para me adaptar a essa cultura, porque se eu vou viver nesse país por muitos anos, então eu tenho que aprender. Eu sempre me coloquei nessa posição de que eu devesse fazer mais, o que eu absolutamente não concordo hoje em dia. Mas lá atrás era o meu pensamento, eu preciso me adaptar. Ele não tem que se adaptar tanto, porque a gente não vive no Brasil, né? Eu tinha esse tipo de mentalidade lá atrás, e acho que por conta disso eu acabei aceitando muita coisa que não era correto. Eu acho que poderia ter stand up for myself, por mim mesma, em várias situações em que eu não fiz, porque eu sempre tinha a questão da cultura. Que é assim, eu tenho que botar meu rabo entre as pernas e me adaptar. Nas questões das festas em casa, das celebrações, eu sempre tomei a frente. E por conta disso também, mesmo na questão financeira. Se eu quero fazer a festa, eu sempre tomava mais à frente financeiramente de ter as coisas que eu queria. Ou a gente fazia a compra juntos para aquela festa, mas qualquer coisa extra que eu quisesse, eu tirava sempre do meu bolso, porque eu queria mais e eu pensava, eu que quero fazer mais. Então, por que tem que vir dele? Então, eu acho que eu naturalmente já coloquei uma certa separação no relacionamento e acredito que talvez não tenha não ajudado, porque também não é meu dever, mas não tenha sido tão clara de que ele devesse entender a minha cultura também, como parte desse relacionamento. Então, quando eu olho para trás, eu penso, eu poderia ter sido mais clara em fazer ele entender isso, mas não foi o caso no momento. E falando em cultura, ele era um holandês interessado em conhecer o Brasil, em falar português, em experimentar feijoada? Como é que era essa questão? Pouco. Para mim, pouco. Quando eu comparo, inclusive, com o marido de outras amigas, por exemplo, né? Exemplos bons que eu vejo, foi aí que eu comecei a notar que tinha diferença. Porque até então, ele sempre falou do Brasil com muito carinho. O Brasil, eu quero ir um dia, antes de ter ido pela primeira vez. Eu quero muito ir ao Brasil. Ele já foi pro Brasil? Ele foi pro Brasil uma vez. E ele gostou? Gostou. Nos 6 anos e meio de relacionamento, uma vez ele foi pro Brasil. E demorou até para acontecer. E daí ele sempre pontuou e eu achava que, olha, ele tem carinho pelo Brasil. Mas quando você conhece outras pessoas, você vê que não é suficiente. A comida, por exemplo, né? Não gosta de comer feijão, nunca entendeu a farofa, para ele, isso é areia, faz o menor sentido. E não é só não gostar, mas é não gostar e também ser bem aberto a não gostar sobre isso, né? Mas... Ou fechado. Mas por que a farofa? Ou a resistência de provar certas coisas, seja em casa ou quando a gente está na casa de amigos, né? De ver uma coxinha, ver um salgadinho e não quer nem provar porque acha que não vai gostar.
Então, não. Eu hoje vejo que ele não se aventurou o suficiente para tentar entender a cultura. Vocês namoraram por quanto tempo antes de começarem a morar juntos? 1 ano e 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, vocês já começaram a viver juntos, né? É uma coisa que é muito curiosa, muito pertinente também no meu canal. Como é que eram as tarefas do lar? Né? Aspirar, dobrar roupa. Você fazia tudo? Eu fazia tudo. Sim, porque acho que ele tinha o tempo dele de fazer as coisas, que era diferente do meu, necessariamente. Então, acho que por conta disso eu acabava fazendo tudo. A comida também era a mesma coisa. Claro que aqui e ali ele cozinhava. Se eu pedisse também, ele cozinhava. Mas aí você fica recebendo aquela comida que não tem sal, que não tem nada. Então, por conta disso, você acaba naturalmente tomando a frente, né? Mas eu cozinhava, eu limpava. No início, eu falava, eu te ajudo. Mas com poucos meses já acostumou também. Eu acho que na cabeça dele era, ela tem mais tempo, então ela tem que cuidar da casa, porque eu sou o breadwinner, sou eu que estou provendo a maior parte do dinheiro, ou pode ser que eu também tenha me colocado nessa posição, mas eu acabei sempre fazendo mais durante o nosso relacionamento, praticamente todo, depois de eu ter morado com ele, por conta desse sentimento de gratidão também que eu tinha. Eu falei, nossa, a gente está morando junto, essa casa ótima, né? Ele que está pagando a maior parte das contas comparado ao que eu contribuía. Então aquela gratidão, eu achava, eu preciso compensar, e minha forma de compensar era, eu tenho que limpar tudo, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer as compras, eu tenho que dobrar as sungas dele no lugar. E eu achava que todo esse resto era a minha forma de ser grata. Em relação a como casal, você era uma mulher ciumenta? Sim. E ele? Não. Conta um pouquinho, até onde der. Eu era bastante ciumenta, eu acredito, porque a gente vem com o ranço do Brasil, né? De homem brasileiro que gosta de trair e tudo mais. E pelo menos dentro do meu círculo de amizade no Brasil, eu não via, não era comum, meus tios, minhas primas, os namorados irem para bar com os amigos e a menina não vai, sabe, de eles saírem uma noite com um amigo e fica até de madrugada, ir para balada só com os amigos e a menina não vai, tem a própria vida dela. Não era uma coisa que é comum para mim. Hoje em dia penso completamente diferente, mas lá atrás, não. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com esse relacionamento. Acho que em 1 ano e meio de relacionamento, 2 anos, eu diria assim, eu deixei um pouco disso de lado, o ciúme diminuiu bastante. Porque eu entendi, faz parte da cultura, é saudável sair. Ele nunca se importou se eu sair só com as minhas amigas, ele nunca ligou, nunca achei que ele tivesse ciúme, o que era pra mim outro problema no início, tipo, por que você não tem ciúme de mim? Porque eu acho que a gente vem com essa mentalidade brasileira, e acho que isso foi uma coisa muito positiva do relacionamento, porque eu deixei, e não é uma coisa que eu carrego, mas para mim eu entendo a questão do espaço, que ele precisa do espaço dele, eu preciso do meu espaço, e também não acho que ele tenha feito em exagero, assim como eu também não fiz, foi saudável para o relacionamento. Kate, em relação a sonhos, planos para o futuro, carreira, filhos, você acha que os holandeses em geral têm uma visão diferente da nossa, brasileira? Acho. Como é que você enxerga isso? O meu holandês, pelo menos, tinha bastante. Eu acho que já veio muito com o que a gente pensa, né? A mentalidade brasileira. Eu achei, um dia eu vou casar. Nunca precisei colocar data. Nunca estipulei que tem que acontecer em menos de 2, 5 ou 10 anos. Mas eu falei, ok, isso é uma coisa que o relacionamento vai naturalmente caminhar para esse lado. E um dia eu vou casar e vou ter meus filhos e tentar minha vida, minha carreira. E era meu pensamento. E na primeira vez que a gente falou abertamente de casamento, que já foi depois de 1 ano de relacionamento, ele já ali deixou claro que casamento não era uma coisa que ele valorizava, tipo a questão de assinar o papel. A gente já mora junto, isso já é um casamento. É o que ele repetiu várias vezes. Assinar um papel não vai mudar nada. Se a gente vai num lugar, assina um papel, mas a gente vai continuar vivendo a mesma vida que a gente vive agora. Então, se eu pensar por esse lado, ele foi muito honesto, né?
Mas eu acho que a minha cabeça de fé, naquele momento, como a gente gosta de pensar, eu imaginei, o tempo vai passando e ele vai mudar de ideia naturalmente, porque eu sou uma mulher maravilhosa, né? Então ele vai ver que eu sou, né, a pessoa ideal para a vida dele, ele vai querer casar comigo um dia. E isso não aconteceu. Então, com o tempo vai passando, essa resistência dele continuou a mesma visão sobre casamento, e a minha visão também sobre casamento não mudou. Acho que foi um dos maiores clashes que a gente teve, foi justamente em relação ao futuro, quanto a casamento, quanto a filhos. Ele foi muito aberto a ter filhos, mas ele, a gente pode ter filhos daqui a 5 ou 8 anos. E o que eu também achava, mas ok, tem meu corpo, minhas vontades. Então eu achei que ele acabava determinando muito o tempo das coisas por nós dois. Quanto ao casamento, eu não quero casar, então a gente não vai casar. Eu não quero ter filho antes de 5 ou 8 anos, então a gente só vai ter filho a partir daquela data, independentemente de eu estar preparada para aquilo antes ou não. Então acho que isso, para mim, foi sério. E também com a questão de carreira aqui, desde que eu vim trabalhar aqui, depois de ser au pair, eu trabalhei de babá ainda por uns bons 2 anos, e eu queria fazer algo diferente, queria fazer faculdade, estudar. E para minha surpresa, ele não foi super a favor de eu fazer faculdade. O que me surpreendeu bastante. Eu lembro até que na época a gente teve essa conversa, eu perguntei, mas por quê? E aqui na Holanda, para quem não sabe, você pode pegar um dinheiro emprestado com o governo para estudar. E eu falei, eu vou pegar esse dinheiro com o governo emprestado, não vou precisar do seu dinheiro. Mas ele, mas você vai fazer uma dívida. E a gente tinha um visto de partner, né, de namorados. E daí ele falou assim, mas você vai fazer uma dívida, e como nós somos parceiros, essa dívida não é só no seu nome, essa dívida é no meu nome. E se você começar a estudar e você desistir porque está muito difícil, você vai ter que pagar essa dívida da mesma forma. Aí eu falei, mas eu nem comecei, você já acha que eu vou desistir? E daí a resposta dele para mim foi, não é isso, mas é porque a escola no Brasil, as escolas que você estudou, porque eu sou nascida e criada numa favela no Rio de Janeiro, sempre fui a escolas em favelas. Ele, mas as escolas que você estudou, você mesmo já comentou que não era um ensino de qualidade, então aqui o nível é muito mais alto. E na minha cabeça eu falei, mas eu não posso nem tentar, ainda que eu fale, ainda que eu comece, realmente seja muito difícil, ou que eu note, não é pra mim, eu não posso nem tentar. E eu tive que convencer o meu parceiro na época a me permitir ou a me dar apoio para fazer a faculdade. E apesar de tudo isso, de eu ter achado um absurdo a posição dele, ainda assim eu não fui clara de falar imediatamente, ok, essa é a sua opinião, mas eu vou fazer. Não, é quase como se eu precisasse da aprovação dele. Tipo, ele tem que estar ok, ele tem que concordar com esse plano para eu seguir em frente. Abre um parênteses, hoje mestra em ciências políticas, tá? Com licença. Exatamente. E isso, quando você vai para o final do nosso relacionamento, inclusive, foi quando eu estava para começar o meu mestrado, fiz a faculdade, fui começar o mestrado. No final da faculdade eu fiz um estágio na Unesco, em Delft, e eles me ofereceram uma oportunidade de trabalho, um salário altíssimo, maravilhoso. Mas eu tive que escolher, porque não dava para fazer os dois. Ou eu aceitava aquele trabalho, ou eu fazia o meu mestrado, que eu já tinha sido aprovada, tudo encaminhado para eu começar. E ali ele falou, tipo, não tem porquê, você não precisa desse mestrado, você tem que aceitar esse trabalho, E ele foi super contra também, aí eu fiz o mestrado, tipo, você não precisa, você já queria fazer a universidade, você tem. Por que esse mestrado? Nossa. Quando você tem uma oportunidade de trabalho como essa à sua frente, com um salário maravilhoso. Então, em meio a tantas diferenças, a gente vê que grana era um dos principais, né? Porque no início, desde os primeiros dates, ele já aceitava que você pagava, né? Depois a questão do casamento, ele achava que era só assinar um papel, pegar um empréstimo com o governo para estudar, sempre foi um issue, né? Sempre foi uma barreira. Mas em meio a tantas diferenças assim, também falta de interesse pelo Brasil, etc. O que você acha que foi assim
o ponto final, que realmente foi o motivo do relacionamento acabar? Aí é que tá, porque pra mim eu não achei que teve um motivo óbvio. Foram várias coisas ao longo do tempo. Por algum motivo, eu tinha uma gratidão tão grande por ele, né? Quando eu penso como era a minha vida no Brasil, difícil e tudo mais. E eu me sentia numa posição privilegiada. Falei, estou fazendo faculdade, não que ele tenha me dado €1 para ela, mas tipo, eu estou fazendo faculdade, eu tenho teto, eu vivo numa casa linda, vivo uma vida madura, né? Não tenho instabilidade financeira, posso estudar em paz, posso me dedicar à minha faculdade, posso me dar ao luxo de trabalhar poucas horas, porque eu não preciso de tanto dinheiro para contribuir em casa. Foram várias coisas ao longo do tempo e acho que por conta disso é que eu demorei tanto para ter coragem de sair do relacionamento e entender. Porque nós não éramos um casal que brigava, a gente não brigava. Ele é um homem super respeitador. Até hoje, sempre me tratou muito bem. Até quando eu falo sobre a questão do dinheiro, da faculdade, ele não fala com grosseria, ele não fala sobre isso com ignorância, ele não levanta a voz dele. Ele sempre falou disso normal, tendo uma conversa, tipo, como eu expliquei antes, mas o nível da educação no Brasil para cá é diferente, isso é algo que você tem que considerar. Ele sempre falou com muito carinho, se você pensar. Então, por isso a gente acaba não notando certas coisas, porque a gente acha que a pessoa está nos dando um conselho, está tentando nos mostrar um caminho melhor. Então, no meu relacionamento, não foi um relacionamento ruim, não foi um relacionamento em que eu fui maltratada, mas foi um relacionamento em que as diferenças foram se mostrando em vários ângulos, e quando você já está tão investida numa relação, 6 anos e meio, você sempre pensa, estou tentando o máximo que eu posso, eu estou dando o meu melhor, porque ele não é um homem que me maltrata, então por que eu já não sinto mais a mesma coisa de antes? Será que eu estou querendo demais? Exatamente. Bom, de acordo com a sua experiência aí, 6 anos e meio de relacionamento com um holandês, também você já mora aqui há 11 anos, né? Mesmo tempo que eu. Você acha que esses aspectos que a gente conversou sobre o seu relacionamento com um holandês é uma coisa em comum com outros casais, que você ouve de amigas, etc? Ou você acha que foi uma coisa muito particular do seu relacionamento? Ou algumas coisas sim, outras não? Eu acho que é comum. Eu acho que é mais comum do que as pessoas se dão conta. O que exatamente? A questão de você não se sentir completamente feliz, completa dentro daquela relação, e você aceitar e continuar, porque a gente pensa em várias coisas. E se eu estiver largando algo muito bom por algo que eu nem sei? Como é que está o mercado de dates lá fora? Como é que vai ser, principalmente sobre a questão financeira? Então vocês terminaram amigavelmente? Terminamos, sim, cordialmente, porque tivemos um relacionamento cordial em sua totalidade. Óbvio que ele tentou no final, eu caso com você amanhã, né? Quando eu fui sair de casa, né? Tipo, eu caso com você amanhã. Ele chegou até me pedir em casamento, me pediu em casamento, mas já tinha passado, tipo, algo já tinha quebrado dentro de mim, porque eu me senti insistindo sempre. Parecia que até o progresso que a gente teve no relacionamento, porque tivemos vários progressos, mas foram coisas que eu tive que lutar, insistir, pedir, buscar. E eu falei, nossa, quando é que vai ser natural? Quando é que vai estar ali? Vai acontecer naturalmente e a pessoa não vai mudar porque eu tive que insistir, brigar, discutir e mostrar uma insatisfação sobre aquilo. Óbvio que em qualquer relacionamento isso vai acontecer, mas quando isso é com tudo, cansa. Então eu acho que com o tempo eu fui cansando. Bom, agora você é uma mulher mais madura, bem resolvida, sabe o que quer, felizmente casada, não é com um brasileiro, é com alguém de outra nacionalidade, que não é holandês também, não. E você acha que os desafios de um relacionamento binacional continuam? Não. Não, nenhum mais. Pouquíssimos. Okay. E isso pra mim foi revelador também, porque eu sempre, por conta do meu relacionamento antigo, eu achava que se relacionar com qualquer homem gringo vai ser assim, cheio de desafios. Mas não é.
Às vezes é simplesmente o relacionamento que a gente tá. Às vezes é simplesmente a gente aceitar aquilo ali porque a gente acha, esse é o melhor que eu posso ter. E eu felizmente descobri que, nossa, eu estava muito, muito longe disso. Hoje em dia eu tenho um relacionamento com um francês, conheci também aqui na Holanda. Conheceu pela internet também? Conhecemos pelo Tinder, então olha só, né, do Badoo pro Tinder. Então assim, se você pensar o mesmo trajeto do relacionamento antigo, mas tudo fluiu de uma forma completamente diferente. Eu lembro que com o meu ex, ele levou quase 1 ano para me chamar de namorada, para me apresentar à família, por exemplo. E com o meu marido, já foi muito rápido, com 3 semanas ele já me chamava de namorada. Eu falei, como assim, sou sua namorada? A gente não conversou sobre isso. E com quanto tempo vocês casaram? Nós nos casamos exatamente com 2 anos. Nós nos casamos no dia do nosso aniversário de 2 anos. Nossa, ainda por cima romântico, como assim? Romântico desse jeito. E foi super surpresa. Nós fomos para uma viagem a Portugal e dentro dessa viagem, assim, uma forma... Que ele planejou ou você precisou planejar? Tudo planejado por ele. Daí lá ele me pediu em casamento, como nos filmes, dobrando o joelho, com a caixinha do anel. E foi uma coisa que, pra mim, depois de você ficar 6 anos e meio com uma pessoa, você já deixa um pouco pra lá a questão do casamento. Então eu já entrei nesse relacionamento assim, ok, sabe? Nem falava, já nem ligava tanto. E aconteceu da forma assim mais natural possível, mais natural possível. E você vê até com relação à família dele. A família dele não fala inglês, a gente conversa em espanhol, mas o trato é completamente diferente, o interesse é completamente diferente. Agora a gente está esperando o nosso primeiro bebê. Você vai contar isso? Pega essa, Brasil, ainda bem que é gravado. Antes da gente finalizar, se você pudesse dar um conselho a uma brasileira que está no meio de um relacionamento com um holandês, que é um relacionamento saudável, ela aparentemente está bem, mas se identificou com algumas das coisas que você mencionou aqui, o que você diria para essa pessoa? Eu diria, escolha você. Escolha sempre aquilo que é melhor para você, o seu desenvolvimento, que vai te fazer feliz, porque eu acho que no final do dia é isso que acaba atraindo um relacionamento bom, é isso que acaba atraindo o relacionamento certo. E você consegue identificar melhor pessoas que são tóxicas, as pessoas que não querem o seu desenvolvimento. Como você começa a identificar que, ok, independente de homem, o que eu quero para mim, o que eu quero fazer para minha vida, para crescer, para me desenvolver. E isso é independentemente da contribuição de qualquer pessoa do sexo masculino. Acaba atraindo coisas boas para você. Não fique num relacionamento porque tá bom, sabe? Não fique num relacionamento morno. Confortável, né? Porque num relacionamento morno, porque é confortável. Kate, muito obrigada pelo seu tempo e por dividir a sua história. Em nome dos meus seguidores, desejo muita felicidade, que esse baby venha com muita saúde e muito, muito amor na família de vocês. Sejam muito felizes. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Gente, a Kate é uma grande amiga minha. Aliás, a gente foi au pair no mesmo ano aqui na Holanda. E Kate, eu tô muito feliz em ver o giro que a sua vida deu. Em nome de todos os seguidores, a gente deseja muita saúde pro seu bebê e muita felicidade ao casal. Depois do intervalo comercial, você vai conhecer a história de Valéria. Valéria é um nome fictício que a gente criou para preservar sua imagem e sua segurança. Valéria saiu do Brasil para viver uma história de amor com um príncipe e acabou vivendo o seu maior pesadelo. Não saia daí, o programa Pega Essa volta já já. Valéria, como eu estava falando para as pessoas, você se relacionou com um holandês, não é isso? Exatamente. Você quer começar a contar um pouquinho de como vocês se conheceram? Sim, conheci o Sean em 2015, através de um site de relacionamento. E eu nem entrava, né, no site de relacionamento, mas eu falei, vou entrar, vamos ver o que tem aqui de novidade. Quando eu vi a foto daquele loirão bonitão, né, ele falando tudo que eu queria ouvir através da mensagem, eu falei, gente, é esse o cara, vamos conversar. E, assim, lindo, maravilhoso, palavras maravilhosas, né, com
Uma semana que a gente estava trocando mensagens, ele já me ligou e as perguntas eram: você quer ter filhos? Você quer casar? Você quer constituir família? Como é a sua família? Os seus pais ainda moram juntos? Porque, para mim, exemplo de família é isso que eu quero construir na minha vida. Então, assim, para que coisa mais linda do que você ouvir isso de uma pessoa, né? Já que a gente que mora no Brasil, a gente sabe como é que as pessoas são com relação a relacionamentos. Eu falei, gente, é essa pessoa que vai mudar a minha vida. Talvez ele realmente seja a pessoa que vai mudar a minha vida. E ele falou tudo o que eu queria ouvir. Ele era uma pessoa romântica, me dava mais atenção online do que qualquer outro ex-namorado que eu tive quando eu morava no Brasil. Estava ali o tempo todo por mim, mesmo com o fuso horário. Ele me pedia desculpas porque tinha que dormir. Eu achava aquilo o máximo, sabe? E, e assim, eu me apaixonei de verdade. Foi assim, paixão de verdade. Falei, gente, como não? Com um mês ele já estava no Brasil. Nossa, com um mês? Um mês. A gente começou a conversar, acho que foi dia 15 de junho de 2015. Quando deu dia 11 de julho, ele já estava no Brasil para me conhecer e conhecer minha família. Uau! E eu, toda bobona, falei, gente, atravessou o oceano por mim. Né? E, infelizmente, era a história da carochinha, né? Ele, durante esse tempo todo, ele foi a pessoa maravilhosa, presente para minha família, presente para mim, presente para o meu irmão, pedia benção à mãe, benção ao pai. Nossa, até religioso o holandês era. Pega Eu essa. ensinei para ele, né? Pedir benção e ele sempre pedia benção à mãe, benção ao pai. Então minha família se apegou ao jeitinho dele, falando, nossa, como ele é bem-humorado, como ele parece ser uma pessoa feliz, uma pessoa responsável, sabe? E era só encanto. Valéria, uma pergunta, desculpa, licença, é porque enquanto você vai falando a minha curiosidade bate aqui. Então quer dizer assim, além dele ser um holandês rápido, né, que ele já pensava em casamento, já em filho, né, em um mês já foi para aí, já é uma coisa que me deixa um pouco curiosa, porque o que eu tô acostumada a ouvir de histórias do pessoal é que os holandeses, eles demoram, né, para pedir em casamento. Tem gente que tem 10 filhos, só vai casar depois dos 50. Não tem umas histórias assim aqui? Eu acho que é mais comum o holandês demora mais. Já o seu, ele é super rápido, em um mês já foi no Brasil. Agora, minha pergunta é, como ele se comportava no Brasil? Ele gostava de estar lá? Então, nas primeiras vezes que ele foi, ele era uma pessoa extremamente empolgada, sabe? Com a minha família e tudo. Mas durante os 4 anos, porque, né, eu enrolei bastante para vir de lá para cá, mas durante os 4 anos ele foi dando sinais de que ele não estava curtindo a presença, por exemplo, dos meus amigos. Quando meus amigos estavam por perto, ele sempre estava de mau humor. Questionava por que todo domingo eu ia na casa dos meus pais, qual era a necessidade de estar todo domingo na casa dos meus pais. Não gostava da presença do meu irmão por perto. Ele não era de reclamar, mas ele era de ficar calado, de ignorar as pessoas que estavam por perto, ou de fazer ali, né, talvez um momento que eu já deveria ter prestado atenção, um tratamento de silêncio, ficava com raivinha, o que chamamos popularmente de ficar emburrado, né? Tipo, você não fez tal coisa, então eu vou ficar emburrado. Tanto que outro sinal que ele me deu que, assim, eu fiquei preocupada na época, mas falei, é besteirinha, ciúminho, bobo. Quando ele me pediu para que eu deletasse todos os homens do meu Facebook, sabe? E eu falei, olha, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se você quiser, você pode ir embora, mas eu não vou deletar meus amigos. Enfim, pediu desculpa, chorou, disse que nunca mais ia fazer isso. E ele voltou a ser o príncipe encantado de sempre, parecia que nada tinha acontecido. E eu falei, gente, ele me ama, porque ele me aceita do jeito que eu sou. Então, no geral, ele demonstrava pra você que era um cara super romântico, né? Que tava afim de uma coisa séria, longa e duradoura, mas de vez em quando ele dava esses sinais de que era ciumento, possessivo. Era Exatamente. isso. Geralmente, quando eu estava no meio de outras pessoas, esses sinais se apresentavam com Ah, ok. Não assim, para as pessoas notarem, mas eu notava. Né? Ele tratava bem as pessoas, mas meio que me ignorava ali.
sabe? Eu sabia que ele estava chateado porque ele estava no meio do pessoal. Aí às vezes a gente saía, ele fazia um tratamentozinho de silêncio ali comigo, mas depois, não, tá tranquilo, não, só estava estressado, porque eu não estava entendendo português. Era essa desculpa. Ele não fala português? Não, ele entende, Ok. mas não fala. Ok. Ele entende bastante. Uma pergunta é, ele entende por causa de você ou ele já teve algum tipo de relação com o Brasil antes de te conhecer? Teve, eu fui a 5ª brasileira da vida dele. Nossa, então a sua história, outras pessoas já passaram por coisa parecida? Talvez pior. Nossa. Não, Valéria, não vamos dar spoiler ainda. Eu quero que você me conte o seguinte: ele ia pro Brasil, com que frequência ele ia pro Brasil te ver? Ou você vinha pra cá? Como é que era? Me conta essa parte da relação. Sim, eu vinha pra cá e ficava aqui, às vezes, 2 meses, 3 meses. Sempre eu vinha pra ficar um tempo mais longo. Mas quando ele ia ao Brasil, ele ia sempre muito rápido, porque ele tinha desculpa de que tinha negócios aqui na Holanda e tudo. Então ele ia, ficava 10 dias, 5 dias, 6 dias. Férias, são as férias. Umas fériasinhas, como eles conhecem, como eles falam por aqui, né? Mas era sempre tudo muito rápido. E por isso ele acreditava que a minha atenção, eu tinha que parar tudo, eu tinha que parar de trabalhar, eu tinha que parar de fazer tudo, porque ele tinha viajado para me ver. Então eu tinha que viver para ele. Para ele. Sabe? E eu vinha muito para cá também. E por esse fato eu achava que eu estava completamente preparada para o relacionamento que a gente poderia viver aqui na Holanda. Certo. Quando você veio para a Holanda, Valéria, você já falava inglês, holandês? Qual que era o seu nível assim de comunicação com outras pessoas? Ou você dependia dele para tudo? Então, o meu inglês sempre foi muito fluente. Que bom. Muito fluente, mas holandês não. Ok. E quando eu vim para cá, eu vim com a promessa de trabalhos, né? Inclusive de amigos dele, né, de que eu conseguiria começar a trabalhar imediatamente. Infelizmente, chegando aqui, não tinha nada de trabalho para mim. E a desculpa que foi dada é que eu não falava holandês. Enfim. Você não trabalhou em nenhum momento aqui ou você chegou a trabalhar? Eu cheguei a trabalhar, mas assim, bem no final da relação. Eu tinha permissão de trabalhar na área de limpeza, né, permissão dele, mas... Não, peraí. A permissão era dele para trabalhar? Como assim? É porque ele não gostava que eu trabalhasse. Ele sempre falou, quando eu cheguei aqui, eu consegui um trabalho, né, que infelizmente na cabeça dele, teria contato com outros homens para trabalhar, atendendo mesas, essas coisas, né? E ele não gostava, e no início a conversa foi, não, meu amor, não precisa, você vai trabalhar muito tempo, fica em casa, eu consigo te bancar, você não precisa trabalhar, você não precisa disso, né? É o trabalho, eu sou o homem da casa, você fica em casa. No início eu falei, nossa, que bonitinho, ele está cuidando de mim, né? E posteriormente, quando ele viu que eu continuei procurando trabalho, que não era especificamente na área que ele achava que era muito ruim, aí ele bateu o pé e falou, mulher minha, não trabalha, você não vai trabalhar. Né? Nossa. E me surgiu a oportunidade de trabalhar com limpeza, e quando eu fui comunicar a ele que eu trabalharia, ou melhor, pedi, ele falou, não, limpeza pode, você não vai ganhar muito dinheiro, então limpeza pode. Uau! Por aí já fica, gente, como se diz, a red flag, né? Aquele sinal de alerta. Porque a gente vê as mulheres holandesas aqui são tão independentes, trabalham na relação de casal, na maioria das vezes, né? Cada um por si mesmo. Então, chega a ser curioso quando um parceiro vira pra mulher e fala que não quer que ela trabalhe, que quer que ela dependa dele, que quer bancar ele. Isso chega até... que quer bancar ela, né? Isso chega até a iludir a mulher a tal ponto de achar que isso é uma coisa bacana. Nossa, ele tá me cuidando, né?
E assim, eu peço bastante empatia de vocês com a Valéria que assistindo esse vídeo, porque todas nós estamos suscetíveis a passar por uma coisa dessa. Lembrando que você está num país novo, com uma língua estranha, morando com uma pessoa que você veio porque você se apaixonou, e ele, sendo muito bonzinho na maioria das vezes, promete que vai te bancar e você não vai precisar trabalhar. E a gente sabe que trabalhar não é uma coisa muito fácil aqui na Holanda, quando você não fala a língua, você não tem convívio social, você não tem alguém para te indicar. O começo de uma vida, né? Foi a sua primeira vez na Holanda, não é isso, Valéria? Exatamente. Eu vim para cá exatamente por amor. Eu realmente confiei nas palavras, nas atitudes que ele tinha lá, né? E eu não vim para cá precisando do dinheiro dele. Eu não queria ser sustentado, porque no Brasil eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás. Eu tinha uma vida legal lá, né? E abri mão de todo lá, acreditando que eu poderia crescer ao lado dele aqui na Holanda. Então, o que você acha que era realmente a intenção dele quando ele te trouxe para cá? Olhando hoje, eu vejo que ele sempre gostou de dominar, de ser em tudo, né? Acredito que ele pensou bem, ela indo para lá, ela vai depender de mim financeiramente. Trabalho não é fácil quando você não fala o idioma, então ela também, eu não vou ajudar ela a estudar o idioma, então ela vai ter que depender de mim. Então, assim, hoje eu vejo que ele queria alguém que dependesse dele financeiramente para que fizesse tudo o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Né? Uma dona de casa, pessoa que ia cuidar das coisas dele, né? Porque chegando aqui, infelizmente, todo o romance que eu vivi no Brasil não acontecia mais. Mudou completamente. Agora, Valéria, quando você fala que muda, me conte um pouco como era o relacionamento de vocês, o dia a dia, né? Então, ele ia trabalhar, você ficava em casa, quando ele chegar, como é que era essa relação de vocês? Já que o romance acabou no Brasil, né? Que ele ia de férias, só queria atenção pra ele, mas aqui, você ficava em casa, e aí? Como é que era essa relação de vocês como casal? Então, não tinha bem uma relação de casal, tinha relação de senhor e a pessoa que serve. Eu era a pessoa que servia, né? Não era nem carinhoso com você? Nos primeiros meses, quando eu cheguei, ainda existia um resquício de atenção, de carinho. Quando ele viu que eu comecei a enfrentar, porque eu queria trabalhar, essa atenção que ele tinha e carinho começou a se transformar em você precisa fazer o que eu quero, né? Senta e me ouça. Então, assim, essa relação que era de carinho, atenção e cuidado na minha cabeça começou a se transformar em você precisa fazer as coisas de dentro de casa, porque eu trabalho, eu trago a comida para casa e você não faz nada. Então, você cozinha, você vai ao supermercado, mas ele me dava um budget bem pequenininho durante a semana. E a desculpa que ele falava era, você não quer aprender holandês? Vai andando de mercado em mercado procurando o que é mais barato. Não. Não, você tá brincando. E Valéria, você achava que isso era uma coisa normal? Você achava que, tipo, deve ser porque ele é holandês? Porque isso é bem típico, né? No início, eu ficava pensando, será que eu tô louca? Ou será choque cultural? Será que eu sou fresca? Será que eu fui muito independente quando eu morava no Brasil e agora eu não estou sabendo viver em casal? Então me vieram várias confusões, porque eu não sabia se ele estava sendo abusivo, eu não sabia se era choque cultural. Eu também, assim, foram todas as situações. Tá se culpando, né? O tempo todo eu me perguntava o que eu estou fazendo de errado, por que ele está sempre de mau humor comigo? Porque, deve ser alguma coisa que eu estou fazendo de errado, com certeza. É a cultura. E, querendo ou não, ele sempre falava, por exemplo, quando eu cozinhava, se eu cozinhava com tempero brasileiro, quem é brasileiro, por isso que tá ruim, né? É comida brasileira, por isso que tá ruim, por isso que não presta, né? Como ele dizia isso, fish, né? Ele já se relacionou com várias brasileiras, ele já foi de férias várias vezes, mas ele não gosta do Brasil. Pois é, olhando hoje, tudo que ele falava de mim, quando eu estava no Brasil, que ele gostava de mim, quando eu cheguei aqui na Holanda, se transformou o que ele odiava. Se eu sorria, meu sorriso, eu sempre gostei de gargalhar muito. Então, se eu sorria alto, normal, comporte. Meu cabelo, prenda esse cabelo, que feio, cabelo nojento. Não.
aquele personagem que tá dando confusão aí no Natal, né? Agora, como é que fala? Não pode mais falar do Brad Pitt. Como é que é? Pete. É só Pitt. Agora é só Pete. Exatamente. Por sua causa, né? Pessoas nojentas igual você, com esses cabelos aí, é que tá tirando a nossa cultura. Sabe, eram essas coisas que eu ouvia. Tudo que não prestava era porque tinha que ser brasileira mesmo, sabe? Tinha que ser preta mesmo. Esse tipo de coisa, sabe? Tudo que ele falava no Brasil, que a sua cor de pele é linda. O Brasil é maravilhoso. Nossa, o seu cabelo é perfeito. Tudo que ele elogiava lá, quando chegou aqui, se transformou num problema para ele. Então eu não podia sorrir. Então, se eu lavasse o cabelo, por exemplo, eu tinha que lavar o cabelo escondido, porque se eu lavasse o cabelo e ficasse molhado, ele falava que estava nojento, você está esquisita, você sai de perto de mim, você está esquisita, sabe? Então, meu cabelo era um problema, a minha respiração era um problema, né? Às vezes, você estava na mesa para jantar e, nossa, está respirando esquisito, sabe? Então, assim, tudo que eu fazia era um problema. E ele queria me controlar de todas as formas, da respiração até a forma que eu arrumava meu cabelo. Né? Se eu tinha que pedir permissão para sair de casa, existiram situações que ele saía de casa e esquecia e levava a minha chave, então eu passava o dia inteiro trancada. E quando ele voltava, ele ficava indignado porque eu não tinha feito as compras do supermercado. Mas como é que eu ia sair se eu não tinha chave? Peraí. Ele te deixava trancado em casa? Ele me deixava trancada e ficava que eu tinha que fazer mercado todo santo dia. Da semana eu tinha que dividir, se eu comprasse a mais pro dia seguinte, não, isso aqui vai estragar, pra quê? Você não sabe se eu fazer isso, então eu tinha que sair todo dia. E o pior é que ele tinha vizinhos, aliás, que contavam pra ele se eu tinha ido ao mercado, se eu tinha saído, se eu tinha feito isso. Enfim, ele via como amigos, eu via como, meu Deus, socorro, tô sendo vigiada. Né? Então tinha vezes que eu saía assim, escondida. Né? Quando eu conseguia sair, porque ele saía e esquecia que tinha levado a minha chave, mesmo a minha chave tendo pompons e tudo no chaveiro, ele esquecia e levava a minha chave e a chave dele e ficava com raiva porque eu não tinha ido ao supermercado fazer a comida do jantar dele, comprar as coisas pro jantar dele. Então assim, tudo que eu fazia estava errado, mesmo ele teve errado e me obrigando a errar, eu estava errada no final das contas e eu sempre pedia desculpas. No final das contas, eu sempre pedi desculpa, eu não, sabe? Ele, por que você não ligou antes para falar que eu estava com a chave? Mas eu tinha mandado mensagem, sabe? Eu não podia ligar, mas se eu ligasse, sabe? Mas, Valéria, me veio uma curiosidade aqui em questão à língua. Você chegou aqui falando fluentemente inglês, entrou numa situação como essa, mas durante esse período você tentou aprender holandês para sair dessa? Ou você só ficava no inglês mesmo? Como é que é? Me conta. Eu conseguia fazer umas faixinhas aqui, outras ali para comprar uns livros e já tiveram vez de jogar meus livros fora, por exemplo, chegar no coisinha lá do papel e meus livros estarem lá, sabe? De lixo. E, assim, nunca me ajudou em nada. Ele procurou aprender. Sempre. E ia pra vizinhança quando eu podia sair, forçava a barra com o pessoal. Ensaiava as falas que eu ia falar na rua, inventava situações para me forçar a falar holandês, mas assim, até o presente momento eu me comunico muito bem holandês, mas assim, foi na raça, porque ele falava que brasileiras eram burras e que não tinha que aprender holandês. Uau! Né? Que precisava de serviçal aqui, que para que serviçal é aprender o idioma, né? Serviçal que ele queria dizer a galera da limpeza. Não, sabe, ele que foi a limpeza que me tirou, né, sabe, aquele primeiro momento que eu pensava, meu Deus, sou um lixo, eu não presto nem para fazer um dinheiro, né? Então, quando ele me permitiu trabalhar, né, na limpeza, ali começou a minha autoestima a voltar um pouquinho. Valéria, você tinha alguma vida social com outras pessoas ou era só você e ele? Vizinhos, enfim. Vizinhos, sim. Eu tinha as vizinhas, permissão para as vizinhas de há mais de 70 anos, né? Só com idosas. Nossa, Eu tô rindo, desculpa, mas é trágico. não é? Não foi de maldade que eu ri, mas é...
Era só sozinho e, assim, era triste, porque era a única coisa que eu podia fazer. E, assim, até certo horário do dia, porque se desse certo horário e eu estivesse ainda conversando com com essas vizinhas, ele chegasse e a comida não estivesse pronta, teria problema dentro de casa. Então Ele queria uma empregada. Valéria, quando você percebeu que o erro não estava em você? Quando é que teve aquele clique? Demorou, porque eu comecei a achar que eu estava doida. Porque um dia ele estava quebrando as coisas, estava gritando, falando que eu não prestava, que eu era isso e aquilo. No dia seguinte ele acordava: oi, meu amor, bom dia, tudo bem, como é que você tá? As mensagens que me mandavam pelo WhatsApp: eu te amo, não vivo sem você. Eu comecei a olhar aquilo e falei: gente, tem alguma coisa esquisita, porque eu me lembro muito bem que ontem ele estava me xingando. E ele não me pediu desculpas, mas parece que nada aconteceu também. Então eu comecei a gravar essas situações para ouvir depois, para ter certeza que eu não estava ficando louca, né? E depois desse momento que eu comecei a gravar, eu parei de me perguntar o que eu tinha feito de errado, como é que eu tinha ido parar ali. Comecei a notar que tem alguma coisa errada. Comecei a procurar na internet e foi quando eu comecei a ver que eu poderia estar vivendo um relacionamento tóxico ou com uma pessoa narcisista, né? Hoje eu sei que ele tem comportamentos narcisistas, porque ele sempre gostou de ser elogiado, ele gostava que eu elogiasse ele. E quando eu não elogiava, era um problema. Tipo, poder fazer a comida, raramente. Mas se eu não falasse que a comida estava boa, era um problema. Você não gostou da comida? Como é que você não gostou da comida? Eu fiz a comida. Como é que... eu perdi meu tempo fazendo comida. Você não gostou da comida? Sabe? Das coisas, tudo que ele fazia, né? Ele chamava as pessoas para verem o que ele estava fazendo, que ele precisava dos elogios e tudo, e eu tinha que estar ali. Bonito, né? Nossa, ele faz bem, sim, né? E ele, não é? Tipo, ele gostava de ouvir essa questão do elogio. Mas ele era sempre o melhor, sempre o mais inteligente. Eu, sendo a brasileira, a inferior, pessoa que não tinha conhecimento. Quando eu não entendia nada, alguma coisa na televisão, eu perguntava para ele: você é brasileiro, você não vai entender isso não, deixa pra lá. Falei: gente, tá na hora de sair daqui. Mas como? Como eu vou sair daqui? Porque eu não tinha permissão de trabalhar, eu não podia fazer nada, né? Não tinha dinheiro, não tinha amigos. Tinha os vizinhos, mas os vizinhos eram amigos deles, mesmo as vizinhas, né, conheciam eles há anos. Como é que eu ia confiar em alguém, né? E foi quando eu conheci uma ONG. Comecei, na verdade, a frequentar algumas aulinhas que começaram de holandês e eu me ofereci para ajudar as outras pessoas com inglês. Okay. E eu lembro que eles me convidaram: olha, estou convidando você e seu esposo para vir para um jantar. Falei: gente, não vai dar. Primeira vez que me ia dar, na outra semana convidaram de novo e eu não queria abrir. Vergonha, uma vergonha que é incontrolável, só quem passou por isso sabe. E Valéria, agora eu fiquei um pouco curiosa quanto a isso. Ele sempre te destratava em casa, te fazia se sentir inferior, mas quando vocês estavam, por exemplo, num jantar de família, num Natal, numa festa da empresa, etc., com o círculo dele, e ele deixava transparecer isso na frente das outras pessoas, ou você era uma boa esposa de fachada? Como é que era isso? Quando eu estava no meio das vizinhas, ele me tratava quase bem. Quase bem. Sempre umas piadinhas aqui, uma piadinha ali. Mas quando eu estava no meio dos amigos dele, não. Eu era só a pessoa que servia o lixo, zero à esquerda. Mas lembrando que não tinha Natal. Natal era só eu e ele, sentado na mesa, olhando para a cara do outro. Acabou. Jesus. Segundo, eu não podia entrar em contato com a família dele, porque sei lá o que ele falou para a família dele que me bloquearam. Terceiro, sim, eu não tinha mais contato com a família dele. Terceiro, eu não podia ter os meus próprios amigos, e quando arrumei uma amiga só, era um problema sério. Não podia falar com ela no telefone, não podia mandar mensagem no WhatsApp, não podia fazer nada. E quarto, se eu quisesse sair de casa, tinha que pedir permissão para ele.
né? Mesmo ele nunca estando em casa, eu tinha que pedir permissão para sair de casa. Ele vinha em casa, jantava, saía de novo, né? Eu estava sempre sozinha, mas se eu pedisse para sair, para encontrar os brasileiros e tudo, seja lá quem for, até que brasileiros, ele, apesar dele estar em todos os grupos de brasileiras possíveis, ele não gosta de brasileiros. Ele gosta de usar pessoas brasileiras. Então você acha que ele ainda está procurando por parceiras brasileiras? Com certeza, ele gosta das brasileiras. Estão no Brasil. De preferência, as que estão aqui não tem muita graça, porque as daqui estão mais independentes, né? Caramba. Então, assim, ou as daqui que talvez estejam indocumentadas. Ele vai gostar, porque assim ele pode brincar com a imigração. Mas então, Valéria, voltando aqui à parte, você procurou uma ONG e foi essa ONG que te ajudou? Essa ONG, a princípio, foi quem me ajudou a sair da casa dele. A Hope Givers. Hope Givers foi quem me ajudou, foi quem falou, olha, peraí, você não tá sozinha, você não dorme na rua. Foi quem foi lá me enfrentar ele junto comigo em uma das situações. Cheguei lá e fui lá pegar uma documentação, tava todos os vizinhos lá, todo mundo sentado junto, né? E a chefona da Hope Givers chegou daqui, ela já estava esperando, que ela falou, eu já passei por isso, eu sei como é que vai ser. Ele é covarde, não vai estar sozinho, dito e feito. Na frente dela se comportou como um pobre coitado, lágrimas descendo nos olhos, sabe? Tadinho, na frente das pessoas, né? Das pessoas que estavam do meu lado, ele se comportava dessa forma. Graças a Hope Givers eu consegui, né, abrir os olhos, respirar um pouco, né, estar no meio de outras brasileiras que passaram por situações parecidas com outros holandeses. Nessa época eu comecei a entregar currículo para tudo que é canto, consegui um contrato de trabalho na área da limpeza. Como eu já tinha experiência, consegui um trabalho na área de limpeza e num local bem conhecido que infelizmente ele descobriu com muita facilidade, né? E aí começaram os serviços de stalker dele, né? Ele nunca foi bater na porta do meu trabalho, mas sempre mandou alguém para bater a porta do meu trabalho. Chegaram a terminar, mas mesmo assim ele continuava te procurando. Sim, ele nunca aceitou, porque ele falava, lá no início você falou que você não ia separar de mim. Lembra lá no início quando ele perguntava se meus pais eles estavam juntos? Por quê? Porque ele achava que eu não ia sair. Não, isso é coisa de gente fraca. Como é que relacionamento não tem que acabar? Então foi quando eu comecei a ter medo dele me machucar, dele fazer alguma coisa. É porque ele falava o tempo todo, relacionamento não tem que acabar. Sabe? Você não tem que sair. Como é que você vai deixar um homem bom como eu? Eu te sustento, te dou comida, te dou lugar para dormir, uma casa boa. E você me abandona? Como assim? Em algum momento, Valéria, você se sentiu ameaçada fisicamente por ele? Ou os abusos eram só morais, né? Humilhação, esse tipo de coisa? As coisas foram crescendo, né? Foi gradativo. Começou com humilhações verbais, pressões psicológicas, um controle que voava na minha direção, a máquina da louça, né? Quando estava aberta, cheia de louça, ele fechava a ponto de quebrar todas as louças, quebrava uma coisa aqui na casa, outra ali, um muro na parede, um muro na mesa, sabe? Até que chegou o dia que ele, né, me fez sentar, tentou me fazer sentar no sofá, tipo, como você faz com criança quando tá dando birra. Como ele é muito forte, né? As marcas ficaram no meu braço. E assim, foram crescendo, né? Porque antes ele nunca tinha tocado, ele jogava as coisas em mim. Mas depois chegou tipo, me obrigar a sentar. E eu lembro que no dia que ele quebrou os negócios da lava-louça, eu falei, gente, se isso tivesse sido na minha cara, eu não teria um dente para contar a história. Você chegou a pedir alguma ajuda com a polícia, alguma medida de proteção? Então, na época, foi bem complicado, porque eu não tinha terminado em Burger, então a única solução que eu tinha na época era retornar ao Brasil imediatamente, né? Porque eu não tinha nenhum filho aqui e tudo mais. Mas hoje em dia, que eu estou numa situação diferenciada, que ainda, né, infelizmente,
continua stalkeando de alguma forma, eu pedi ajuda, sim, como os trâmites ainda estão correndo, eu não vou entrar em detalhes. Certo, tudo bem. Mas o crime de stalker aqui na Holanda é crime, sim, e se pedir socorro, eles ajudam. Eles ajudam. O Juris Loket, pedi ajuda pelo Juris Loket, inclusive aí em Roterdã, o que eu pedi que é o grátis. E aí eles me deram o passo a passo que poderia fazer, né, para ajudar. Valéria, podemos dizer que você está traumatizada por holandeses? Você jamais se relacionaria com um holandês? Não, traumatizada não, aquele lá foi o dedinho podre da Holanda. Opa, então peraí, tem final feliz? Como é que é? Tem final feliz. Durante o tempo que eu estava lá, eu precisava de alguém para cuidar do meu cachorrinho. Não confiava de deixar ele lá, sozinho com ele, enquanto eu saía para trabalhar. Eu precisava de alguém para ser dog sitter do meu cachorro. E eu comecei a procurar por perto. Até porque eu estava procurando também abrigo de mulheres. Antes da Hope Givers me ajudar, comecei a procurar abrigo de mulheres. E eles não aceitam o cachorro. Você vai, mas o cachorro vai para um abrigo de cachorro. Eu não queria isso também. Claro. Falei, gente, eu tenho um dinheirinho ainda guardado que eu guardei das minhas faxinas, né? Então eu vou pagar. E aí entrei no online, né, de novo. E procura aqui, procura ali, gente, que dogs, deixei um aviso, né, nos grupos de cachorro, Facebook e tudo mais. E ele foi e respondeu, eu posso cuidar, entre em contato. Eu olhei, né, a pessoa que poderia cuidar do meu cachorro, falei, gente, mas não é que é bonito, olha esses olhos, gente. Pega essa! Não, menina. E aí, nessa história de mandar mensagem, dando relatório do cachorro, como é que o cachorro estava e tudo mais, vinha pra cá final de semana pra ver como é que estava o cachorro, uma cervejinha aqui, um vinhozinho ali, uma conversinha mais séria ali. Aí a paixão surgiu, foi pro amor e hoje nós estamos juntos. Que bom, Valéria, que bom. Muito feliz em ouvir isso. Então, quer dizer que o problema não está no homem holandês, né? E assim, o mais engraçado é que no Brasil eu bati o pé de que eu era uma mulher forte, de que eu nunca iria cair no conto da carochinha de um homem, sabe? Ajudei muitas amigas minhas que passaram por relacionamentos abusivos, enfrentei ex-namorados delas. Para mim, eu tinha um peito de aço. Para mim, eu era forte o suficiente para conseguir identificar qualquer possível abuso que eu sofreria. Infelizmente, eu paguei minha língua. Então, assim, uma coisa que eu preciso falar para qualquer mulher, gente, qualquer uma pode ter a infelicidade de encontrar uma pessoa dessa no seu caminho. Eu tinha certeza que ele era a melhor pessoa do mundo. Ele deu red flags, mas a paixão falou mais alto, o amor falou mais alto. Então, assim, a primeira vez que você sentir que está sendo humilhada, que a pessoa está falando que você tem que fazer ou deixar de fazer, coloca sua red flag para funcionar. Ficar atenta, né? Porque assim, muitas vezes a paixão nos cega, mas no caso, vir morar em outro país também é uma coisa muito tentadora, né? Tem muita gente tentando sair do Brasil de alguma forma, seja por questão financeira, seja por segurança, seja porque passou por algum trauma, perdeu os pais, enfim, quer tentar uma vida nova em outro país. Então, até algo que não pareça tão atrativo passa a ser atrativo, né? Exatamente. Então, uma pessoa começa a te tratar bem, pede a benção para seus pais, viaja o oceano, então você acaba não pensando duas vezes, né? Todas nós estamos suscetíveis, tem que bater na madeira, claro, mas pode acontecer com qualquer um, exatamente como você falou, Valéria. Exatamente. Infelizmente, no meu caso, eu achei que eu tinha sido precavida, porque eu protelei essa vinda para cá por 4 anos. Sim. Né? Eu não quero perder minha independência. E ele, não, ele me mostrava no site, né, Indeed, tantas vagas, mas tantas vagas, que eu falava, gente, eu só não vou conseguir se eu não quiser. E coisas que quando você está fora da situação, você acha que nunca vai acontecer com você. Você está de fora, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas uma coisa se estiver dentro da situação, é pedir socorro. Eu saí porque eu consegui pedir socorro. Sozinha não estava dando certo.
não dá certo, eles não mudam. Um dia te trata bem, no outro dia te trata mal, no outro dia pede desculpas, chora, é um drama, você fala, ai, vai mudar. Não muda, não muda. E você sozinha também não sai dessa situação. Tem que pedir socorro. Valéria, foi um prazer conversar com você, infelizmente por esse motivo, mas eu vou te dizer, eu tenho que te agradecer imensamente por você ter topado contar a sua história aqui pra gente, porque eu acho que em 6 anos de canal, pelo menos uma vez na semana eu recebo uma mensagem dizendo: Bruna, tô conhecendo um holandês, não falo inglês, e ele é maravilhoso, e não sei o quê, mas eu não sei onde ele mora, mas eu não sei quem é a mãe, mas eu não sei, sabe, aquelas red flags que você fica assim, como que eu vou falar pra essa pessoa? Porque eu também não sei. É legal a gente poder dividir histórias, para que as pessoas não vejam apenas a blogueira ali, bonitinha, cozinhando, felizinha, brincando. Tem dia ruim, tem dia bom, e tem relacionamento que é ruim o tempo todo. E as pessoas precisam entender que essa realidade existe também aqui fora, né? Então, muito, muito obrigada, Valéria, pela sua participação. Agradecendo em nome das meninas aqui, das seguidoras de todo mundo. Foi um prazer ter você aqui, viu? E feliz que o dog sitter pega essa. Um final feliz para sua vida, viu? Parabéns, muita felicidade para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo tem uma história e toda história é única e merece ser respeitada. Eu até peço isso nos comentários, que vocês respeitem as histórias de Valéria e de Kate, mas claro, fica à vontade para interagir aqui no canal. Eu queria agradecer muito tanto a Kate quanto a Valéria por expor um pouco das suas histórias com a gente e que a gente possa aprender e se alertar com histórias como essas. Se você gostou desse estilo de vídeo da playlist Pega Essa, que foi só um episódio piloto, mas eu espero muito que você tenha curtido, deixa o like do amor, se inscreve no canal e espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!